dia em que um adolescente manipulou Wall Street. No final dos anos 90, algo curioso começou a acontecer no mercado financeiro americano. Algumas ações pequenas e praticamente desconhecidas começavam a subir de forma repentina, sem notícias importantes, sem mudanças relevantes nas empresas, sem nenhum motivo aparente. Em questão de horas, os preços disparavam. E logo depois, despencavam. Para muitos investidores, parecia apenas mais um exemplo da volatilidade normal do mercado. Mas para os reguladores, havia algo estranho acontecendo. Depois de algumas investigações, eles descobriram algo que ninguém esperava. Por trás de algumas dessas movimentações estava apenas uma pessoa. Não era um fundo de investimento. Não era um banco de Wall Street. Não era um grupo de traders profissionais. Era apenas um adolescente, um garoto de 15 anos que operava ações do quarto da casa dos pais. Essa é a história de Jonathan Lebed, e de como, por alguns meses, um estudante do ensino médio conseguiu influenciar o comportamento de investidores em todo o mercado. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar para o final da década de 1990. Era o auge da chamada bolha da internet. Empresas de tecnologia estavam surgindo por toda parte. Investidores estavam extremamente otimistas. Qualquer empresa que tivesse alguma ligação com a internet parecia ter potencial para crescer rapidamente. Era uma época em que muitas ações subiam centenas de % em poucos meses. Mas havia outro fenômeno acontecendo ao mesmo tempo. A internet estava começando a conectar investidores comuns. Antes disso, o mercado financeiro era dominado por profissionais. Grandes bancos, fundos de investimento, corretoras tradicionais. Mas com o crescimento da internet, investidores individuais começaram a trocar informações online. Um dos lugares mais populares para essas discussões era o portal Yahoo. O site tinha salas de discussão dedicadas a ações específicas. Ali, milhares de pessoas compartilhavam opiniões, rumores e análises. Qualquer um podia participar. Bastava criar uma conta e escrever uma mensagem. E foi nesse ambiente que um jovem estudante começou a observar algo interessante. Jonathan Lebed era um adolescente que vivia em Nova Jersey. Desde cedo ele demonstrou interesse pelo mercado financeiro. Enquanto muitos jovens da mesma idade estavam focados em esportes ou videogames, Lebed passava horas lendo sobre ações. Ele estudava empresas, acompanhava gráficos, observava como os preços se movimentavam. Com o tempo, ele percebeu algo curioso. Algumas empresas muito pequenas tinham pouquíssimo volume de negociação. Isso significava que pequenas quantidades de compra ou venda podiam mover o preço com facilidade. Essas empresas eram conhecidas como penny stocks, ações que custavam poucos dólares ou até centavos. Por terem pouca liquidez, elas eram extremamente sensíveis a mudanças na demanda. Foi então que Lebed teve uma ideia. Primeiro, ele comprava ações dessas empresas pouco conhecidas. Ele comprava milhares de ações aproveitando o fato de que eram baratas. Depois disso, ele acessava os fóruns online do Yahoo e começava a publicar mensagens extremamente otimistas sobre essas empresas. Ele escrevia textos dizendo que a ação estava prestes a subir muito. Dizia que grandes notícias estavam chegando. Falava sobre possíveis parcerias ou descobertas revolucionárias. Muitas dessas afirmações eram exageradas ou completamente inventadas. Mas havia outro detalhe importante. Lebed não usava apenas uma conta. Ele criava várias contas diferentes. Assim, parecia que várias pessoas estavam falando sobre a mesma ação ao mesmo tempo. Isso criava a impressão de que havia um grande interesse no papel. Investidores que frequentavam os fóruns começavam a prestar atenção. Alguns ficavam curiosos, outros acreditavam nas mensagens. E muitos começavam a comprar as ações. Como essas empresas tinham pouca liquidez, bastava um pequeno aumento na demanda para que o preço começasse a subir. Quando o preço subia, mais pessoas percebiam o movimento, e o interesse aumentava ainda mais. Era um efeito em cadeia. Cada nova compra ajudava a empurrar o preço para cima. Enquanto isso, Lebed observava o movimento, e quando o preço subia o suficiente, ele vendia todas as ações que havia comprado antes. Essa estratégia é conhecida no mercado como pump and dump. Primeiro você cria entusiasmo em torno de uma ação. O preço sobe. E então você vende antes que o mercado perceba o que está acontecendo. Lebed repetiu esse processo várias vezes. Ele escolhia uma nova empresa pequena, comprava ações, publicava mensagens nos fóruns e aguardava o interesse dos investidores. Em alguns casos, as ações realmente subiam dezenas ou até centenas de % em poucos dias. Para um adolescente operando de casa, os resultados eram impressionantes. Em poucos meses, ele conseguiu acumular centenas de milhares de dólares em lucros.
Estima-se que seus ganhos chegaram a aproximadamente $800.000. Tudo isso antes mesmo de terminar o ensino médio. Durante algum tempo, ninguém percebeu o que estava acontecendo. Os investidores que frequentavam os fóruns acreditavam estar apenas compartilhando ideias de investimento. Mas, eventualmente, os reguladores começaram a observar algo estranho. Algumas dessas ações estavam apresentando padrões muito similares. Primeiro apareciam mensagens extremamente positivas nos fóruns. Depois, o preço subia rapidamente. E logo depois despencava. As autoridades começaram a investigar. A Securities and Exchange Commission, conhecida como SEC, iniciou uma análise detalhada dessas movimentações. Eles examinaram registros de negociação, analisaram os históricos de mensagens nos fóruns e começaram a conectar os pontos. A investigação revelou que muitas dessas mensagens estavam ligadas às mesmas ações e, eventualmente, levaram os investigadores até uma casa em Nova Jersey. Quando descobriram quem estava por trás das operações, houve surpresa. O responsável era um adolescente de apenas 15 anos, Jonathan Lebed. Ele realizava todas as operações usando um computador doméstico, depois da escola, sem ajuda de bancos, sem acesso a grandes recursos, apenas utilizando a internet e um entendimento básico de como funcionavam as emoções dos investidores. O caso rapidamente chamou a atenção da mídia. Era difícil acreditar que um estudante do ensino médio havia conseguido influenciar o comportamento de investidores em todo o mercado. A SEC decidiu tomar uma atitude, mas havia um problema. Lebed era menor de idade. Isso tornava o caso juridicamente mais complicado. Em vez de iniciar um processo criminal completo, os reguladores decidiram fazer um acordo. Lebed concordou em devolver cerca de $285.000 de seus ganhos. Mesmo assim, ele conseguiu manter uma parte significativa do dinheiro que havia lucrado. O caso se tornou histórico, porque foi uma das primeiras vezes em que alguém manipulou ações usando a internet. Na época, muitos especialistas perceberam que o mercado estava entrando em uma nova era. A informação podia se espalhar muito mais rápido. Rumores podiam alcançar milhares de pessoas em poucos minutos, e investidores comuns tinham muito mais poder de influenciar o comportamento coletivo do mercado. Hoje, décadas depois, essa realidade é ainda mais evidente. Redes sociais podem mobilizar milhões de investidores em questão de horas. Movimentos coordenados podem provocar grandes oscilações em ações. A história de Jonathan Lebed foi apenas um dos primeiros sinais dessa mudança. Ela mostrou que o mercado financeiro não é influenciado apenas por grandes instituições. Às vezes, a opinião de investidores individuais pode ter um impacto enorme, especialmente quando essa opinião se espalha rapidamente. O caso também serviu como um alerta importante. Ele mostrou como a manipulação de mercado pode acontecer em ambientes aparentemente informais. Fóruns de internet, redes sociais, grupos de discussão. Todos esses espaços podem influenciar decisões financeiras. Hoje, reguladores monitoram esses ambientes com muito mais atenção. Mas a história de Jonathan Lebed continua sendo um dos episódios mais curiosos da história moderna do mercado financeiro. Porque por alguns meses, no auge da bolha da internet, um adolescente conseguiu fazer algo que parecia impossível: influenciar investidores em todo o mercado. E mostrar que às vezes o poder de mover preços não está apenas nas mãos de grandes bancos, mas também nas mãos de quem entende como funciona a psicologia das multidões.